Isaías, capítulo 6, versos 8 ao verso 13. Diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, que o Senhor possa falar através de mim nessa noite, que eu venha nessa boca do Senhor, instrumento usado em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse perguntar nessa noite, para os irmãos que estão aqui, para aqueles que estão online, quais têm sido as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Como você tem enxergado a soberania de Deus? Como têm sido os atos soberanos de Deus, a graça dele em sua vida? Com certeza, nós teríamos aqui muitos testemunhos, como este que nós encontramos aqui. O profeta Isaías, ele tem um encontro transformador com Deus. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele é a figura do Novo Testamento que mais confia na soberania de Deus. E, em contrapartida, o profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele é uma das figuras que mais confia em Deus. Como Isaías obteve a compreensão da soberania de Deus? E que influência isso teve na vida de Isaías? Em outras palavras, como Isaías ele iria responder a essas perguntas? Se eu fazer a seguinte pergunta para os irmãos: que diferença a soberania de Deus tem feito em sua vida? Qual a diferença que ela faz? Para Isaías, a soberania de Deus significava tudo. Em sua resposta à visão do senhorio soberano de Deus, nós vamos observar que dentro desse texto 3 ações que nos deixam marcados pela soberania de Deus, que também irão se manifestar em nossa experiência de vida. Visto que nossa fé está centrada em uma visão bíblica da graça soberana de Deus, nós podemos observar junto com Isaías, que a primeira mudança para Isaías, ela veio imediatamente após a sua visão junto com o Senhor entronizado. Então, a primeira visão, primeira ação que nos deixa marcados pela soberania de Deus é a prontidão de servir. E ouvi a voz do Senhor dizer: Quem enviarei e quem irá por nós? Vem a resposta de Isaías: Eis aqui, envia-me a mim. Não sabemos sobre a atitude de Isaías antes de receber essa visão, mas sabemos qual foi logo depois que ele recebeu essa visão. Ele vê a glória soberana de Deus e ele exclama: Senhor, estou aqui, pode me enviar, Senhor. Visto que Deus, ele é verdadeiro e soberano, não há maior privilégio do que servi-lo. A admiração diante da glória de Deus faz com que as atividades diminuam. Nem todos têm o chamado profético, quero enfatizar bem isso aqui. Nem todos têm o chamado pastoral ou de ministro, mas muitos têm um chamado
para ser carpinteiros, advogados, médicos, engenheiros, professores, empresários, dona de casa, pedreiros. Mas aqueles que veem a soberania de Deus, eles vão realizar o trabalho como uma oportunidade de estender o reino de Deus ali onde ele estiver inserido. Então nós precisamos compreender que quando a gente é marcado pela soberania de Deus, existe uma prontidão em servir, existe uma prontidão em buscarmos o reino de Deus. Não importa qual a minha profissão, onde eu estou inserido, o fato é que eu vejo sempre o meu trabalho como uma oportunidade de estender o reino de Deus e de servi-lo. E servir é o resultado de crermos na soberania de Deus. Assim também como Isaías aqui, ele observa isso, ele serve, ele é disposto a servir. E a percepção de qual grande é o Deus a quem servimos, quão total é sua soberania sobre tudo e quão glorioso é o seu reino, é que nós queremos servi-lo em tudo que nós fazemos. Rafael, mas em tudo que nós fazemos, em tudo, não tem como nós separarmos a nossa vida. Peraí, Deus está aqui, mas aqui não está. Em toda e qualquer circunstância, quando nós cremos na soberania de Deus, não tem como a gente fazer essa divisão de soberania. Deus está e Deus não está. Tudo o que nós fizermos é para glorificar a Deus. Isaías, aqui nós vamos observar que ele nem mesmo tinha aprendido ainda o trabalho que Deus tinha em mente para ele. Mas quando ele ouviu a pergunta, quem enviarei? Ele logo pelos seus lábios, ele fala, Senhor, aqui estou. Mas se virmos apenas uma parte do que ele viu, nós faríamos o mesmo. Porque Isaías, ele enxerga a glória de Deus, ele vê Deus entronizado. Se nós observarmos os versículos anteriores, muitas pessoas, infelizmente, não acreditam na soberania de Deus, mas ainda assim servem ao Senhor. Só que existe uma grande diferença. Aqueles que veem o Senhor em sua glória soberana, têm uma vontade intensa, interior, está dentro do coração, em servir a esse Deus. Servir a Deus para as pessoas é a glória de suas vidas. Esse é um resultado de servir. Nós não buscamos glória para nós buscamos a glória para Deus. Então, se o nosso serviço, ele é medido não tanto pelo que nós fazemos, ou pelo que Deus realiza por meio deles, mas sim pela pura maravilha do que aqueles que eles servem, que é a Deus. Quando Isaías diz assim, aqui estou, envia-me, não é apenas uma resposta daqueles que veem a glória soberana de Deus, mas sim, ali está o seu prazer. Visto que Deus certamente será glorificado, eles desejam estar entre os que glorificam a Deus. Então, para a gente entender esse primeiro ponto, em servir, nós, em nossas profissões, aquilo que nós exercemos, em tudo que nós fazemos, nós devemos estar prontos para servir. Precisamos estar dispostos em colocar Deus como soberano da nossa vida. A primeira ação que nos deixa marcados pela soberania de Deus é a prontidão para servir. A segunda ação que nos deixa marcados pela soberania de Deus, aqui dentro dessa passagem, é sermos obedientes e confiantes aos mandamentos de Deus. Irmãos, o capítulo 6, ele conclui com a descrição de Deus do que ele queria que Isaías fizesse. Com certeza, essa notícia deixou em choque o profeta. Imagine você recebendo a notícia como Isaías recebeu. Ele disse, observe os versículos 9 a 11. Diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos,
para que não venha ele ver com os olhos, a ouvir os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Observe que o chamado de Isaías, ele resulta, ele endureceu o coração do povo de Jerusalém. O ministério de Isaías causaria durezas, como um pré-anúncio de um julgamento que viria sobre o povo. Porque Deus pretendia primeiro purificar e só então libertar seu povo. Podemos ouvir aqui um sufoco de dentro de Isaías: até quando, Senhor? Só que Isaías, ele faz tudo sem reclamar, sem questionar a soberania de um Deus soberano. Ele simplesmente fez essa pergunta: quanto tempo, Senhor? Quanto isso vai durar? A resposta não poderia deixar de chocar o profeta. E ele disse: até que as cidades fiquem desertas, sem moradores, e as casas sem habitantes, e a terra seja um deserto desolado, e o Senhor leve as pessoas para longe, e os lugares fiquem abandonados. Sejam muitos na terra, e embora um décimo permaneça nela, será queimado novamente como terebinto ou um carvalho, cujo toco permanece quando é derrubado. A semente sagrada é o seu toco. Sem dúvida, Isaías ele entrou num templo aqui porque estava preocupado com o bem-estar de Jerusalém com a partida do rei Uzias. Porque, tendo conhecido o verdadeiro soberano, ele aprendeu sobre os terrores muito além de seus medos normais. Mas Isaías é o único entre os principais profetas que ele faz toda a sua missão sem reclamar. Ele tinha visto um Deus soberano, um Salvador. Se ele fosse chamado para um ministério de endurecimento, certamente ele iria pregar sobre o endurecimento, assim como ele fez. Não ocorreu a Isaías que ele sabia mais do que o Senhor dos Exércitos. Se agradasse ao Senhor, por meio de um ministério fiel, reduzir sua igreja ao toco de uma semente sagrada, Isaías iria fazer todo o restante do trabalho, mesmo assim. Isaías ele tinha um compromisso semelhante com a soberania salvadora de Deus. E isso deveria nos inspirar a sermos pessoas obedientes, humildes, confiantes à palavra de Deus. Quando a gente confia em um propósito soberano de Deus, sabendo que há um decreto da graça maravilhosa por trás de tudo o que acontece, nós podemos enfrentar todas as circunstâncias difíceis sem nos deixar desviar da soberania e da lei de Deus. Isaías ele compreendeu isso muito bem, que era importante ele ser fiel a Deus, era importante ele ser obediente, era importante ele confiar, apesar das circunstâncias a qual ele iria anunciar para o povo. Nós como igreja, nós podemos enfrentar a hostilidade do mundo, ou mesmo a apostasia. Podemos confiar na soberania e obedecer os mandamentos de um Deus soberano, que opera todas as coisas de acordo com o propósito de sua santa vontade. Isaías, mais tarde, no capítulo 8, versículo 17, ele diz: esperarei no Senhor, que esconde a sua face dos descendentes de Jacó, e porei a minha confiança nele. Então nós precisamos compreender, nós precisamos ser obedientes e confiantes aos mandamentos do Senhor para sermos marcados pela soberania de Deus. E a terceira e última ação que nos deixa marcados pela soberania de Deus é anunciar a mensagem de Deus. Uma passagem que certamente está ligada ao tema do capítulo 6, mesmo que isso varia de uma década aproximadamente deste evento que acontece, está no capítulo 7. Jotão, filho e sucessor de Uzias, havia terminado seu reinado. Foi uma época do declínio e o início da decadência. Mas com o sucessor de Jotão, Acás, veio um período evidente de desobediência a Deus, que estava prestes a começar. A causa imediata do problema, nós vamos
nós vimos mais à frente, que foi a invasão de Judá pela nação do norte de Israel, junto com seu vizinho Arã. O incrédulo Acás começou então a caçar por um aliado mundano que iria salvá-lo, mesmo que isso significasse levar o seu povo à idolatria. Sua escolha foi a Síria, o poder crescente ao lado do norte de seus inimigos. Mas Deus enviou Isaías para confrontar e proclamar uma mensagem a este rei. Observem os capítulos 4 ao capítulo 7, do capítulo 7. Observem. E diz-lhes: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor, da ira de Rezim, e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer este mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, e amedrotemo-los, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Esta foi a mensagem de Deus, que Deus enviou para Isaías para entregar ao rei Acás. Essa era uma monarquia que tinha toda a sua soberania terrena. A consciência da soberania de Deus confere em nós uma ousadia sagrada perante o mundo e seus poderes. Isso é o que tornou Isaías a ser útil. Ele poderia anunciar a palavra do Senhor, mesmo a palavra de julgamento, a uma geração decadente e perigosa, como estava essa geração. A nação pecadora, Isaías faz essa acusação no capítulo 1. Um povo carregado de iniquidade, de descendência de malfeitores, filhos de pessoas que agem corruptamente, um povo que abandonou o Senhor, que desprezou o povo santo, desprezou o santo de Israel. Sei que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, esses assuntos, não vai encher as igrejas. Quando a gente começa a falar em desobediência, em consequência de pecado, de endurecimento de coração, quando a gente começa a colocar a soberania de Deus sobre as nossas vidas, muitas vezes faz afastar o povo da igreja do que encher o povo. Quando a gente acusa pecado, como Isaías estava fazendo, quando Isaías foi lá no rei Acás fazer um julgamento, a tendência é o povo espirrar da igreja. Mas, se nós quisermos ter igrejas cheias, igrejas que busquem a Deus verdadeiramente, é preciso a gente olhar para a soberania de Deus e começar a fazer anúncios como Isaías veio fazendo. Nós precisamos falar a verdade de Deus. Nós precisamos pregar o julgamento de Deus a uma geração tão depravada como a nossa. Isaías aqui ele dá um sinal que nós precisamos fazer um julgamento. Nós precisamos mostrar para o mundo quem é soberano e que Deus está para julgar o povo. Nós vemos aqui no profeta Isaías uma marca de que ele viu o Senhor em sua majestade soberana e que ele desfrutava de uma confiança absoluta na graça salvadora e soberana de Deus. Isso é visto no sinal que Isaías deu ao rei Acás. Observem o versículo 14 do verso 7. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, através desse sinal, ele exorta o rei Acás. E por que Isaías faz isso? Qual o sentido dele falar do nascimento que estava por vir muitos séculos depois? É para avivar a fé de Acás. Mas este foi um sinal tolo aos olhos do mundo.
Na presença da descrença apóstata de Acaz, Isaías colocou suas mãos sobre o maior sinal da graça soberana, que a virgem que estaria grávida, mais tarde, faria um parto, como um sinal da graça salvadora. Isaías 54:1. Um útero estéril representa o trabalho de um humano que falhou, mas o ventre virgem fala de um campo onde o homem nunca semeou. Desse ventre vem, sabe quem? O nosso Salvador. Imagine como que Acaz teria considerado o nascimento de um bebê como uma razão para confiar em Deus. Assim como muitos hoje consideram a pregação do Evangelho como uma loucura, Acaz também, com aquele sinal que Isaías deu, para ele isso era uma tolice. Mas tanto o bebê divinamente encarnado, quanto a pregação do seu Evangelho hoje, são poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E nós, como cristãos, que cremos na soberania de Deus, nós precisamos anunciar esse Evangelho. Nós precisamos anunciar que o nascimento desse bebê foi um sucesso. Logo depois esse bebê cresceu. Logo depois esse bebê sofreu. Foi para a cruz. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Assim como aconteceu naquela época, o milagre da graça continua acontecendo hoje. Irmãos, e se olharmos para a cruz de Cristo, isso não nos motivar para nós irmos aos campos, semear, pregar o Evangelho, qual sinal nós mais estamos esperando para que a igreja possa crescer? Se a cruz de Cristo ela não é suficiente para nos fazer levantar de bancos almofadados, de um tempo tão confortável como o nosso, para pregar o Evangelho, que outro sinal você está esperando? Isaías aqui, ele acusa o povo, por causa do seu pecado, por causa de sua iniquidade. Ele dá um sinal para Acaz, falando de um bebê que iria nascer, e que esse bebê seria o Salvador do mundo. E hoje nós podemos desfrutar disso. Se nós cristãos não começarmos a observar que tudo em nossa vida gira em torno do cristianismo, porque nós professamos uma fé, daqui a uns dias nós teremos uma igreja decadente, um povo decadente, como Israel se tornou. Não existe outro sinal a não ser a mensagem da cruz, para que nós, como cristãos, nos levantemos e anunciamos, saímos das quatro paredes e vamos lá para fora falar de Jesus. O milagre da graça precisa nos encorajar. O milagre da graça precisa colocar o povo na boca do pó em oração. O milagre da graça precisa nos levar em humildade, longanimidade. Nós precisamos viver uma santa obediência a Deus. Se a graça de Cristo, que nos alcançou, não fizer isso em nós, nada então nós poderemos fazer. O sinal do nascimento virginal, anunciado por Isaías, nos diz que a gente não deve confiar em soberania humana. O sinal que Isaías dá para o rei Acaz é para que nós não venhamos a desesperar diante das dificuldades ou fracasso em nossas vidas pessoais. Pois se nós, assim como Isaías, tivermos uma visão da glória soberana de Deus, especialmente
na salvação dos pecadores, nós teremos o privilégio de servir a este Deus soberano, que trouxe o Salvador ao mundo, e que trará muitos para a sua salvação. Por isso, nós precisamos confiar, assim como Isaías confiou, em seu soberano. E a pergunta que eu quero finalizar, irmãos: a quem é o seu soberano? A quem você tem servido? Você tem anunciado a iniquidade do povo, a depravação total de um povo? Se nós somos marcados pela soberania de Deus, nós precisamos ser prontos em servir, obedientes e confiantes, e precisamos anunciar o Evangelho. Esse sinal da cruz, ele não é suficiente para nós, então mais nada será suficiente, porque a cruz é o ponto central do Evangelho, que através dela nós devemos glorificar a Deus.